As Crônicas de Eidin, Os Escolhidos, uma fantasia inesquecível. Alistair McGrath. Capítulo 7. Pedro acordou ao amanhecer. Abriu os olhos e viu a luz entrando pela janela. Jogou a roupa de cama e se espreguiçou, bocejando profundamente. Não importava quão ameaçadores os lordes e seu castelo fossem, eles certamente sabiam fazer um hóspede se sentir confortável. Pedro não era de desprezar os prazeres de uma cama macia, quentinha, especialmente depois de uma noite passada no chão e de uma longa caminhada num terreno difícil. Ele olhou à sua volta e notou que a roupa rasgada e suja com a qual chegou tinha sido substituída por vestes de um príncipe. Sentiu com os dedos o pano encorpado, notando com alguma curiosidade que um papel retorcido estava em cima do bolso da camisa. Ele o pegou e o virou em sua mão, finalmente percebendo que continha um punhado de pólvora. Ele tinha esquecido disso até agora. 2 noites atrás, lá em Oxford, estava fazendo experiências com seu jogo de química quando sua avó anunciou que já era hora de ir para a cama. Ele havia recolhido o produto de seu experimento e o colocado num pedaço de papel. Então, o colocou em seu bolso e o deixou ali. Estranho. A roupa original tinha sido substituída pela túnica branca, mas aquele bocado de pólvora viera junto para este mundo. Ele se vestiu rapidamente, só fazendo uma pausa para se admirar no espelho, e colocou a pólvora novamente no bolso. Ninguém poderia saber quando algo assim poderia ser conveniente. Ciência. Isso era algo em que alguém poderia confiar. Não havia nada de incerto ou mágico a respeito da ciência. Havia? E então, decidindo que faria uma investigação e coletaria pistas da mesma maneira que Sherlock Holmes e descobriria todos os mistérios deste lugar, ele foi ao encontro de Julia. Ela já estava acordada e vestida quando ele chegou. Não só acordada e vestida, mas também pronta para trabalhar. Ela imaginava exatamente o que aconteceria na reunião no grande salão e como fariam para manter a estratégia de serem emissários de Albion. E para isso já tinha escrito o começo de uma lista. "Oh, que bom! Você se levantou", ela disse sucintamente. "Sente-se e me ajude." Pedro fez como indicado. "Agora, nosso objetivo é derrotar os lordes e libertar os escravos." Ela indicou isto escrito no topo da lista. "Então, com licença", disse Pedro. Ela olhou para cima. "O que há de errado?" "Esse é o nosso objetivo?" Ele perguntou incredulamente. "Como sabemos que esse é o nosso objetivo?" "Porque..." Ela, então, pensou de novo no jardim e no alerta do monge de que Pedro poderia estar mais seguro através do desconhecimento. "Porque não é assim que deveria ser? Escravos, lordes tirânicos e tudo mais?" "Nós não sabemos que eles são tirânicos, Júlia." "O que você acha que eles são? Benevolentes? Com aquelas máscaras horrorosas? O chacal, o leopardo e o lobo?" "Eu não sei. E esse é o ponto." Pedro fez uma pausa por um instante, parecendo muito cheio de si e satisfeito consigo mesmo. "Temos que usar a razão. Observação. Procurar fatos e usá-los para chegar a conclusões." "Sinceramente..." Júlia jogou sua lista com força contra a mesa de mau humor. "A verdade nem sempre é lógica. Você sabe." "Claro que é", disse Pedro de maneira presunçosa. "Pensei em começar pela biblioteca, para ler um pouco a respeito da história deste lugar." Júlia estava prestes a dizer algo sarcástico e que poderia se arrepender sobre a capacidade de raciocínio de seu irmão,
quando os dois se assustaram com alguém batendo à porta. Antes de que qualquer um dos dois pudesse responder, a porta se abriu repentinamente para revelar uma pessoa de túnica vermelha enfeitada de joias. Anaximander. Nossos lordes de Edin solicitam sua presença, ele anunciou, e com um gesto deu um passo para o lado e indicou a porta. Pedro e Júlia se levantaram e o seguiram, encarando um ao outro só por precaução. O grande salão estava vazio, a não ser pelos lordes, cujas máscaras estavam tão imponentes como no dia anterior. Pedro e Júlia foram para a frente e se curvaram. Júlia silenciosamente cerrava os dentes. Sejam bem-vindos, meu lorde e lady, disse o lobo. Venho contar algo sobre sua terra. Conte-nos sobre Albion. Pedro olhou para Júlia. Júlia olhou para Pedro. Ele sacudiu os ombros quase que imperceptivelmente e então ela começou. Meus lordes, a grande nação de Albion fica muito além dos mares do Ocidente. Nosso grande imperador deseja estabelecer paz e prosperidade mútua por toda a região. Nós oferecemos a garantia de segurança. Em troca, pedimos a sua garantia de neutralidade e qual era mesmo a palavra que seu pai usava? Não agressão. O lobo ouviu pacientemente enquanto Júlia esboçava sua proposta. Seus longos dedos estavam unidos pelas pontas. Ele acenou com a cabeça quando ela terminou e tocou seus dedos num amuleto escuro que estava em sua túnica. Minha Lady Júlia, de fato estamos honrados que o imperador de Albion tivesse tomado conhecimento de uma nação tão pequena quanto Edin. Poderia eu perguntar o que os levou a nos escolher com o favor especial de sua visita? Parece excessivo pelo nosso tamanho e importância. Peço que me perdoe por dizer isso. Nós não queríamos omiti-los quando consultamos nossos vizinhos, meu lorde. A nossa esperança é construir amizade com todas as nações grandes e pequenas e compartilhar nosso conhecimento um com o outro. Júlia sorriu, tentando pensar com rapidez. Nesse momento, ela já esgotara cada item da lista que fizera naquela manhã e não tinha absolutamente nenhuma ideia do que dizer em seguida. Compartilhar conhecimento? O lobo inclinou-se para frente. Sim, disse Júlia, com um sorriso evasivo. Ela estava desesperadamente tentando parecer uma emissária, alguém que fosse importante demais para ser executado, mas suas ideias tinham se esgotado. Ela olhou rapidamente para Pedro, procurando indicar-lhe de modo particular o seu desespero. Por exemplo, isto, meu lorde, disse Pedro, alcançando algo dentro do bolso da sua camisa. Veja aqui um pequeno exemplo de nossas aptidões. Júlia não distinguia bem o que Pedro tinha em sua mão. Ele atravessou o salão até uns enormes candelabros e segurou, fosse o que fosse, na chama, e depois jogou para baixo na direção do lorde. O salão explodiu. A detonação reverberou por todo o espaço fechado. Uma fumaça escura e densa encheu o salão, e quando clareou, Júlia pôde ver os três se agachando diante e se escondendo horrorizados atrás de seus tronos. O leopardo estava tossindo muito, tentando se livrar da fumaça asfixiante, e o chacal tinha as mãos apertadas firmemente sobre os ouvidos. O lobo se levantou primeiro e apontou um dedo trêmulo para Pedro. O que era esse diabo em sua mão? Ele sibilou. Muitos guardas chegavam agora ao salão. Espadas apontavam para o inimigo desconhecido. O lobo fez sinal para que saíssem, nunca tirando os olhos de Pedro. Houve então um longo silêncio. O que você tem a dizer, menino? Ele gaguejou. Que magia é essa na ponta de seus dedos?
Júlia notou a essa altura que Pedro parecia um pouco convencido. Ela não gostou disso e desejou ter um momento para trocar ideias com Pedro antes que ele dissesse algo sem sentido. Mas Pedro estava olhando diretamente para a máscara medonha que escondia o rosto do lobo e falou lentamente com autoridade. Meu lorde, este é um exemplo muito pequeno de nosso poder. Esta sala e este castelo seriam destruídos com todos que estão aqui dentro se eu demonstrasse o verdadeiro poder que Albion oferece. Chama-se pólvora. Não havia muito mais a se dizer depois disso. Os emissários haviam demonstrado sua superioridade. Os lordes estavam tremendo nas bases e Júlia estava muito apreensiva. Ela fez uma série de cumprimentos e mesuras, curvando-se, sorrindo, desejando felicidade e sutilmente arrastou Pedro para fora do salão. Nos saímos bem, eu acho, disse ele quando voltaram a seus aposentos. Bem? Pólvora? Armas além do entendimento deles? Sim, maravilhoso de fato. Júlia andava de um lado para o outro do quarto. Você disse que o objetivo era derrotá-los. Não sei o que deveríamos ter feito, mas certamente não incluía uma explosão no grande salão. Júlia estava quase chorando, e isso poderia ter se tornado uma briga feia se ela não tivesse, de fato, nesse momento, percebido que esquecera o manto no grande salão. Ele ficara meio solto sobre os seus ombros, e quando ela se lançou repentinamente para o lado durante a explosão, ele havia caído. Ela detestava a ideia de deixá-lo lá, onde poderia ser pisoteado, e queria ter uma desculpa para ficar longe de Pedro. Então, anunciou brevemente que voltaria logo e fugiu do aposento. Andou a passos largos e tristemente pelos corredores, e desceu um enorme lance de escadas, desejando meio que desesperadamente que nunca tivesse visto o brilho prateado no jardim. Ela não sabia o que fazer, nem como resgatar os escravos, e naquele momento não via nenhuma razão pela qual deveria se importar com isso. E Pedro, falando palavras ásperas e causando explosões, quando ele não entendia o que estava acontecendo. Pedro era impossível. Foi com esse humor que ela mais uma vez chegou ao grande salão. Algo a impediu de entrar, até mesmo de bater à porta. Havia vozes do lado de dentro. Ela pressionou seu ouvido na porta e escutou atentamente, se esforçando para ouvir o que estavam dizendo. Uma voz dominava, um sibilar ameaçador que ela imediatamente reconheceu como sendo a voz do lobo. Mas ainda há o risco de uma revolta dos escravos a ser considerado. Os observadores ainda estão ouvindo rumores de escravos fugitivos na grande floresta do Ocidente. Vocês devem se lembrar que o grupo de guardas que enviamos para encontrá-los há 2 meses nunca voltou. E eu temo... Houve uma grande pausa. Eu temo que esses escravos na floresta possam ser o núcleo de uma revolta. Outra voz, mais áspera, assumiu a conversa. Era o chacal. Mas com essa nova arma poderemos destruir os escravos na floresta. Será o fim de qualquer revolta. Os escravos não são tolos, acrescentou uma terceira voz. Eles entrarão na linha assim que mostrarmos nossa força. Estamos salvos. Júlia ouvia o som inconfundível de vinho sendo derramado de uma garrafa para os copos, seguidos de sons tinindo e de ásperas risadas. Ela ouvira o suficiente. Voltou às sombras para o seu quarto.